Fala galera! Hoje é dia de falar um pouco sobre os perrengues e as vitórias, né? As coisas boas de ser músico, porque o meu trabalho aqui, né? A minha missão desses últimos tempos é trazer pra vocês o quão vale a pena você correr atrás do seu sonho. E aí eu direciono isso pros músicos, porque foi a minha realidade, né? Igual alguns podcasts que vão sair aí, vocês vão ver que eu conto um pouco dessa história. Eu sempre, a minha vida toda, sonhei em ser músico, desde criança, desde pequeno, em viver da música, enfim. Tem algumas ânsias, né, que eu vou até falar pra vocês aqui um pouquinho mais na frente dessa live, que geralmente eu acho que a maioria dos músicos que estão por aqui vão entender o meu sentimento, a minha vontade, né, de algumas coisas aí. Mas é isso, hoje eu vim trazer pra vocês um pouco de experiência pessoal e de ideias e também, além de fazer uma parte positiva, né, de incentivar vocês aí a viverem da música, vim trazer algumas situações que talvez a gente enxergue de uma forma negativa no momento, mas hoje depois que esse tempo passou, né, que os ocorridos passam, a gente consegue ver até com uma certa uma coisa cômica, é engraçado, sabe? É engraçado que, né, não foi tão grave assim e a gente relevou e, enfim, isso faz parte do nosso da nossa evolução. E eu acho isso porque eu evoluí assim com vários nãos, várias oportunidades que de repente não no momento não foram abertas pra mim. Bom dia, Vitor Hugo. Você tá bom? Você tem que aprender a tocar um violão, hein? Você aprendeu, inclusive? E aí, galera, é o seguinte. Eu quero falar um pouquinho pra vocês de coisas boas, cara. Esses dias eu tava na rua com a minha namorada, foi se eu não me engano, quinta ou sexta-feira da semana passada ou retrasada, enfim. E aí, o motivo pelo qual a gente tava na rua não era tão feliz assim, né? A gente tava indo buscar o avô dela no hospital, que tinha acabado de fazer uma cirurgia, deu tudo certo, a cirurgia foi ótima, tá lá recuperando, né? Mas enfim, o que eu achei legal foi o momento que eu sentei assim, olhei no relógio, eram tipo 2 horas da tarde e eu tava na rua. Um dos pontos, a gente pôde ajudar o nosso avô, ir lá buscar ele no hospital, não tinha ninguém pra buscar, essas coisas. Então, eu como músico, eu tive essa liberdade de tempo, de poder fazer essas coisas que às vezes a pessoa que tá na CLT não consegue. E o mais legal, depois, enquanto a gente esperava ele lá, se ele pegar as liberações, hospital e tudo mais, a gente foi em algumas lojas, a gente tava ali no setor marista, então a gente pôde fazer uma coisa que quase ninguém pode fazer, que é às 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, 1 hora da tarde, estar simplesmente andando pelas ruas, entrando em lojas, experimentando roupas, tirando fotos, rindo na rua. Então, assim, eu acho que esse ponto da liberdade do músico, poder fazer o seu tempo, o seu horário, e até porque também a demanda não é no horário convencional, né? Geralmente a demanda da música aí é nos horários da noite. Fala, Cris. E aí, então isso é muito legal, sabe? Isso é uma coisa que eu sempre gostei, essa liberdade de poder escolher. E às vezes a gente se sente preso porque aí agora a gente só toca à noite, então à noite que eu queria sair com os amigos, alguma coisa assim, eu não posso porque eu vou ter que estar tocando, porque se eu não trabalhar eu não ganho, alguma coisa nesse sentido. É, eu acho que isso talvez possa ser um problema, entre aspas, no começo, mas depois que você vai atualizando seus ciclos ali de amizades, né, a família vai entendendo que você quer fazer aquilo mesmo, que você vive da música, fica tão normal, certo? E também com a parte do gerenciamento financeiro sendo feita da forma correta, você consegue aí também, né, juntar um dinheiro ali, guardar um dinheiro para que num dia que você queira você possa tirar esse intervalo. O próprio Cris mesmo aqui, que tá aqui ao vivo, não sei se ele já saiu, ele teve um dia que apareceu um show para fazer de última hora e eu mandei mensagem para ele
Ele falou, cara, hoje é dia de eu estar com meus amigos aqui curtindo, não vai dar, entendeu? E aí, pô, isso é muito legal, porque ele se organizou e nesse dia realmente ele podia escolher não tocar, entendeu? E foi top. E pra ele lá, a experiência foi legal pra mim, eu consegui outra pessoa também, né? Então, essa liberdade que a gente vai. Você já começa com uma certa liberdade, uma liberdade bem grande, porque, igual eu costumo falar, a pessoa, se ela for mediana, muito mediana, ela pode trabalhar só 3 horas, vamos supor. Então ela chega ali, monta um som em 15 minutos, faz o show de 2 horas e meia, desmonta em 15 minutos e vai embora. Supondo que ela não vai ensaiar, que ela não vai tirar repertório novo, enfim, não vai estudar em casa. Se ela for muito, muito ruim, eu falei mediana, mas isso aí é o baixo do baixo. Ele vai trabalhar só 3 horas por dia e geralmente, como as demandas são mais no final de semana, ele vai fazer isso 2 vezes na semana, sexta e sábado, ou sexta, sábado e domingo, em cidades que tem um fluxo maior, às vezes quinta, sexta, sábado, domingo, mas assim, também da escolha da pessoa, entendeu? Então, ela tem essa liberdade, até pela demanda do mercado também, de poder trabalhar menos tempo e menor quantidade e muitas vezes ganhar a mesma coisa que alguém ganha na CLT, por exemplo. Eu costumo falar aqui, usar de referência a CLT, porque eu sempre tive eu tive, além da vontade de ser músico, uma alma muito empreendedora. Então, por mais que por um tempo eu trabalhei na CLT, que eu nem considero CLT, porque era com meus pais, então assim, não tinha aquela questão de receber certinho, enfim. Então, eu sempre tive outras coisas por fora, então já cheguei a vender laranjinha, eu fazia uns bonequinhos de madeira e vendia pros meninos na rua. Eu tinha a High Castle, né, Music, que era a loja de música mesmo. Então eu vendia produtos musicais para os músicos. E então eu sempre tive essa veia de fazer algo a mais do que só cantar. Então assim, esses outros tempos que a gente tem disponível, a gente pode investir eles em estar conseguindo outras fontes de renda também que não seja cantar. Por exemplo, teve uma época aí, na época da pandemia mesmo, que estava em alta os microfones sem fios da Sennheiser. Eu às vezes ganhava 4, 5 vezes o valor do microfone na venda, entendeu? Então vamos supor, eu ia lá e às vezes eu vendia um microfone, eu ganhava R$ 1.000, né? Já teve vez de ganhar R$ 1.500 vendendo um microfone. Então, de certa forma, isso também é um trabalho que tem a ver com a música e ele é um a mais. Então, por exemplo, se eu supondo que o valor do show sejam R$ 500 nos bares, né? Quando você vai lá e vende um microfone que você ganha 1.500, você pode deixar de fazer 3 shows, né? Lógico que é um a mais, mas caso você quiser olhar com essa perspectiva de que agora eu consigo tirar uma férias de cantar, elas por elas ficaria isso aí. Então, galera, existe muito mercado dentro da música, que não seja só o cantar. Tem uns caras que tocam também. Então, assim, tem eventos. Bar é mais complicado, mas tem eventos que eu consigo pagar R$ 400 pro músico tocar, entendeu? Eu consigo, às vezes, 350, 300. Aí bar já é 250, mas aí às vezes dá pra fazer 300 também. Então, como músico também é possível, tá? E aí, como acho no mercado tradicional, o pessoal costuma falar de ou quando você tem uma especialização, né, que aí você foca numa área que você quer ser o melhor naquilo, ou ser melhor, né, não necessariamente o melhor. Você tem também as matérias não, os cursos que você pode fazer para agregar. Então assim, a pessoa que só toca violão, por exemplo, ela pode fazer aulas e cursos para ela aprender a cantar. E aí ela agrega mais valor naquilo lá, entendeu? No trabalho dela. O cara que toca bateria, por exemplo, em Goiânia tem muitos que toca bateria e tá lá com o back vocal assim, cantando segunda voz. Então assim, tem até um brother meu aí, que é o Arthur. O Arthur, ele veio aqui no podcast na terça-feira, se eu não me... terça-feira. Antes de ontem. E aí eu lembro que a formação antiga dele era isso. O cara tocava violão, o segunda voz, né?
tocava violão, percussão e cantava a segunda voz. E ele no teclado e cantando e fazendo outras coisas aqui, sabe? Então assim, duas pessoas fazem um som, uns 5, 6 instrumentos, entendeu? Então assim, cada vez que você vai agregando isso, são coisas que você pode cobrar mais por isso. E também, de alguma forma, aquilo acrescenta no seu trabalho, tá? Eu, por exemplo, teve uma época que eu tocava só o violão, né? E cantava lá plugado direto na mesa. Hoje eu já tenho lá meu pedal de voz, que faz um efeito de voz. Tem o pedal do violão que faz uns reverb, delay, várias coisas nesse sentido. E também teve uma época que eu tinha um pedal que eu... Tá até ali no canto, tô vendo ele daqui, que ele faz o grave. Então quando você bate assim, ele faz tu, tipo tudo da bateria, sabe? Então eu fazia tipo uns focos. Tu, 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 tu. Aí o violão. Então fazia um ritmo ali e tal. Isso aí agregou bastante por uma época. Depois eu vi que como eu gosto de tocar em pé, isso a longo prazo não ia ser saudável pra mim. Comecei a sentir dor na perna que ficava segurando o corpo, né? Porque uma tem que ficar leve pra poder conseguir bater e não quebrar o negócio lá. E a outra ficava segurando o corpo inteirinho. Então isso foi me dando uma dor na lombar e tal. Então eu falei, ó, isso aqui não é legal. E outra coisa é que eu percebi também que eu somava muito mais no meu trabalho se eu levasse um baterista, né? Então comecei a procurar lugares e situações que as pessoas conseguiam me pagar mais para que eu levasse o baterista mesmo. E aí dessa forma também eu contribuía, né, para ter um outro amigo aí que vive da música ganhando dinheiro também. E aí, pessoal, quando a gente começa, a gente tem alguns medos, né? Acho que são até alguns medos padrões. Eu vou falar um pouco da minha experiência pessoal, mas que eu já ouvi, na verdade, outros músicos falando que teve esses mesmos medos e também as ânsias. Eu vou falar pra vocês depois. E, cara, será que vai dar certo, sabe? Será que eu tô bom o suficiente? Será que eu vou agradar todo mundo? E isso, principalmente para as pessoas que já têm o interesse em entregar um trabalho bom, é uma questão muito forte dentro de si, sabe? Eu mesmo, a minha infância inteira, o meu sonho era ir no Raul Gil, cantar lá e tal. Eu, inclusive, a música que eu queria cantar na época, eu lembro que era Cio da Terra, do Milton Nascimento. Eu acho, não tenho certeza, que era uma música que estava estourada quando eu era criança. E aí, né, eu via lá o pessoal os menininhos cantar no Raul Gil. Só que aí a minha vida, nessa parte, eu falo minha vida toda, mas nessa parte da vida, né, o meu pai sempre falava, ó, você não tá bom o suficiente, ensaia aí mais, que aí nós se inscreve lá. Na minha ideia, eu achava que eu ia participar de um negócio desse, né, ia me inscrever e, pô, apareci lá, tô famoso, TV e tal, né. Então, assim, era uma meta de vida pra mim, desde criança, aprender a cantar uma música lá no Raul Gil. E aí, daí pra frente é só sucesso, né? E aí, só que com essa questão de, será que eu tô bom? Será que eu não tô bom? Será que eu tô tocando legal? Sei lá, será que eu tô vestindo uma roupa boa? Que, né, essas coisas que a gente que quer entregar um trabalho legal pensa na hora de começar na música. E aí, na minha visão, talvez até por essa questão de não saber se tá bom ou não, as pessoas em volta às vezes não é que não apoiava, sabe? É aquele cuidado, tipo assim, que acho que quem é pai, eu não sou, mas acho que quem é pai costuma dizer que é isso, que é um cuidado que eles têm com o filho, né? Então, tipo assim, cuidado, não vai lá passar vergonha, por exemplo, porque a gente entende que as frustrações, elas são carregadas para grande parte da vida. Então, assim, eu não me arrependo de não ter conseguido, de repente, ir num programa desse de TV, porque pode ser que realmente uma frustração grande me fizesse desistir da música, sabe? Mas isso do lado psicológico, né? Mas o que eu quero trazer pra vocês é sobre essa ânsia, sabe? Por que que você não começa?
Por que você tem medo de começar, sabe? As pessoas que estão perto de você não estão te apoiando. As pessoas que estão perto de você não acreditam naquilo que você acredita. E outra coisa, as pessoas não têm o mesmo sonho que você. Eu acho que isso são afirmações e perguntas ao mesmo tempo. E que a gente demora a perceber as coisas dessa forma, né? Hoje eu tenho 28 anos de idade, 8 anos de carreira na música. Na verdade, vou fazer 28 agora, dia 29. Quero presentes, hein? Mas enfim. Então, assim, a pessoa que sempre sonhou em ser médica, ela não vai entender o seu sonho de ser músico. A pessoa que sonhou a vida inteira em ser policial, em ser advogado, em ser, sei lá, o Power Ranger, sabe? Ela não vai entender o seu sonho de ser músico, cara. Ou moça. E a gente não sabe dessas coisas quando é criança, sabe? Eu nunca ouvi nada nesse sentido. O que eu vejo na sociedade hoje é que as famílias costumam levar pra frente aquilo que é uma tradição de família em questão de profissional, da profissão, sabe? O pai e a mãe é médico, que eles se conheceram no hospital, começaram a namorar, tiveram um filho, o filho quer ser entre aspas, né? Pode ser até que uma certa época ele queira ser mesmo, por exemplo dos pais, mas talvez chegue uma época que ele não quer, ele não sabe, ele sabe que, pô, isso aqui não é pra mim. E aí, pelo costume da família, todo mundo ser médico, ele vai fazer medicina, entendeu? Então, lá na minha casa foi a mesma coisa, todo mundo fez engenharia. Eu comecei a faculdade também, mas parei, falei, não. Eu tive a oportunidade de parar e falar, não, ó, eu quero ser cantor, eu quero viver da música. Então, assim, hoje eu vejo, inclusive com as pessoas que vêm aqui no podcast, um monte de gente que começou numa profissão achando que aqui é mais seguro e tal. E aí, ou ganhava pouco, ou não tinha muitas opções de trabalho quando saía do emprego, ficava um bom tempo desempregado. E, gente, eu acho, vendo hoje aqui, as coisas que eu consigo enxergar no mundo, é que é difícil em qualquer área para todo mundo, sabe? Ninguém vai sair da faculdade, e aí eu vou falar da engenharia, porque eu tive experiência com esse lado, né? Das pessoas que iam fazer estágio lá na empresa do meu pai ou dos amigos dele. O empresário hoje não tem capacidade de um engenheiro sair da faculdade e é notório que ele não consegue entregar o que é preciso para poder fazer as coisas, por exemplo, do mercado de trabalho exige, e pagar para ele o piso, que é 10 salários mínimos. Não tem como você pagar 15 mil reais para uma pessoa que acabou de sair da faculdade. Aí concurso público eles têm que cumprir isso, né? Então, assim, na verdade, todas as empresas deveriam cumprir isso. Só que aí, se for, né, no mercado que a gente tem hoje, não é viável para as pessoas gastarem isso. Porque esse retorno ele não vem dessa forma. Então, assim, às vezes o cara faz engenharia, ele sai da engenharia para ganhar 2.500, 3.000, 2.000. Inclusive, eu fiz uma pesquisa que o salário médio do brasileiro, essa pesquisa de 2023 agora, setembro, finalzinho de 2023, acho que é setembro mesmo, ou novembro, não sei, mas acho que é setembro, de que a média salarial do brasileiro é R$ 2.900. Foi surpreendente, eu achei que era 1.600. Na verdade eu pensava que era o salário mínimo, mas a média salarial do brasileiro é R$ 2.900. E aí pensa, eu conheço, não sei nem falar pra vocês quantas pessoas que não ganham nem a média, né? Tantas pessoas que não ganham nem 2.000. Então, assim, quando eu penso e eu falo pra vocês aqui de fazer da música sua principal fonte de renda, é você conseguir com a música, pelo menos o que você conseguiria em outro lugar, né, em qualquer outra profissão, e melhor ainda, lógico. Aí o próximo grau já é a média brasileira, você ganhar ali no mínimo R$ 2.900, R$ 3.000 por mês. E eventualmente, né, com a evolução do seu trabalho, você vai conseguir ganhar ali R$ 8.000, R$ 6.000 por mês, 10.000, né? Veio um cara no podcast esse dia aqui, cara,
que ele ganha 16 mil todo mês com música, bar, evento e tal. E não é famoso, cara. Não é famoso, não é conhecido. Enfim. Então tem algumas coisas que a gente tem medo, mas que a gente tem que começar a fazer. Tem que começar a realizar, sabe? Será que eu tô bom o suficiente? Cara, não. A verdade é que a gente vai ficando bom com o tempo, né? Eu acho que a gente é quase que um vinho. A gente vai aperfeiçoando, certo? A diferença eu acho que é porque o vinho tem que ficar paradinho, né? Ele vai aperfeiçoando, ficando parado lá dentro do barril. A gente não, a gente tem que estar em movimento, tá? Então, o tempo vai te moldando como artista, como profissional da música, e isso vai aumentando o seu valor. Eu até conto pro pessoal aqui, gente. Hoje, quando eu comecei, eu ganhava 150 por show, às vezes 80, pegava um show ali. Gente, eu tô chutando valor. Chutando não. Eu sei que 80 eu ganhei. Eu não sei se eu ganhei menos que isso. Mas é porque teve vezes que também que eu não ganhei nada, que eu fui pra mostrar o trabalho e tal. Mas pensando que no começo eu ganhava R$ 80, por exemplo, R$ 150 num bar. E aí hoje num evento, às vezes eu ganho R$ 2.500. Entendeu? Então é mais do que 2 salários mínimos em um dia. Isso é o tempo, isso é a evolução, isso é o profissionalismo, certo? Então, mas tudo só deu certo hoje porque eu comecei um dia. Porque eu venci esse medo de que, será que eu sou bom o suficiente? Não sou tão bom assim não. Mas deixa eu começar, sabe? Começa. Eu no começo eu queria fazer todos os estilos, queria fazer sertanejo, rock, MPB, forró. As coisas que eu ouvia no dia a dia, porque eu sou muito eclético para ouvir. Eu escuto música italiana, aí vai pra Beyoncé, aí vai numa música gospel, aí entra no forrozão do Forró Boys, um reggae, e aí funk. Gente, realmente, vocês têm que pegar minha playlist aqui. A minha namorada, mesmo sabendo disso, ela ri muitas vezes, fala, nossa, é muito doido essa playlist sua. Vai de uma vai pra outra e aí vem o Léo Santana. Então assim, eu achava que eu tinha que colocar no meu repertório tudo que eu gostava, né, de ouvir. Então eu gostava de ouvir, gostava de cantar, vou cantar pro povo. E aí eu fazia lá o repertório, tocava de tudo. Era até interessante o show, mas com o tempo a gente vai lapidando o repertório. Fala, ó, essa música é legal pra minha voz, essa aqui não é, né? Vai lapidando o estilo musical, fala, ó, esse bar aqui, por exemplo, né? Vou tocar num bar hoje que quase que a exigência lá é que você só toque música em inglês. Então, se é uma coisa que vale a pena pra você, você vai lá e faz um repertório todo em inglês. Fui lá, toquei lá domingo, vou tocar hoje de novo. O pessoal gostou bastante. E aí, nesse meio do bar, é você entender também os públicos, entendeu? Tem lugar, por exemplo, que eu sei que, na verdade, o internacional até atrapalha, afasta as pessoas. Elas não sabem cantar, não chama pra cantar assim internacional, sabe? Então o que eu faço? Eu trago um repertório mais nacional. Mas tudo isso foi com o tempo. Você vai aprendendo isso num bar, num outro, num evento, no outro, recebendo feedback, igual eu falei pra vocês, às vezes negativo, né? Que você chega num lugar e fala, cara, o seu som não rolou aqui, não foi legal com o pessoal da casa. Então, você vai se adaptando a entender até o que você está disposto a fazer, sabe? Eu, por exemplo, eu tenho hoje, né, posso mudar isso. Hoje eu tenho uma preferência pelo repertório nacional. Por mais que às vezes eu canto inglês e já teve até americano no show falou, cara, você canta muito bem, sua pronúncia é perfeita. Mentira, não falo nada de inglês. Fala assim pouco, né, mas the books on the table. Mas o negócio é porque é estudo. A gente estuda a letra, a gente escuta, a gente reproduz e aí a gente consegue pegar até o sotaque, né? Assim, falando na questão de copiar um idioma. Não é que eu, né, estudo a letra ali, não é que eu sei falar aquilo ali, sabe? Então, eu prefiro tocar o repertório nacional, mas isso só descobri com a prática. Só tocando. Eu percebia que o público gostava mais das portuguesas, que eles cantavam, pulavam e dançavam, e isso em alguns lugares, né? Tem lugar não, né? Tem um outro bar até que eu parei de tocar. O cara falou, cara, aqui tem que ser internacional. Na época eu não tava nem disposto a pegar internacional, assim, igual eu tô hoje.
pra fazer um desafio que eu vou mostrar pra vocês daqui uns 2 meses. Não tava nem disposto a pegar repertório internacional. Tô falando, não, cara, meu repertório é esse aqui mesmo e... Tipo assim, essa casa não dá certo eu tocar, mas tem mais 10, entendeu? Mas isso, eu acho que no começo a gente tem que vencer muito esses medos. Engraçado, né, Vitor? É... Mas... Acho que um segundo medo que eu tinha, além desses, né? Talvez o terceiro, é... Será que vai dar certo? Aliás, eu falei pra vocês, será que eu sou bom o suficiente? E esse de será que vai dar certo? Porque acho que hoje eu não sei se é porque eu tô tão numa bolha onde as pessoas gostam de música mesmo e valorizam de certa forma, mas isso diminuiu. Mas quando eu comecei, ainda tinha muito aquelas piadinhas, né? Tipo assim, você é músico, mas você trabalha de quê, sabe? Você, tipo assim, o que você faz pra sobreviver? E aí, na época, isso gerava uma insegurança, sabe? Né? Os nossos pais, os nossos avós que não estão acostumados com esse mundo de hoje, com internet, com a possibilidade que a gente tem de crescer, né, na carreira de forma independente, isso não parecia muito viável para os nossos pais. Então a minha mãe, por exemplo, sempre falou, te apoio demais, seja músico, viva da música, viva o seu sonho. Mas tem um plano B, né? Faz lá engenharia, faz lá outros cursos. Eu fiz eletrotécnica, eu fiz controle de automação industrial, que de tudo desse errado a música, eu tinha um plano B, certo? Isto na mente dos meus pais. Na minha cabeça, é tipo assim, eu vou fazer isso aqui, mas não tinha possibilidade de eu ser outra coisa que não fosse a música, sabe? Eu sempre pensei que era o que eu queria pra minha vida inteira, é isso que eu vou fazer até dar certo, né? E engraçado que nessa caminhada, sobre essa questão de vai dar certo, a gente passa por um caminho onde a gente às vezes nem percebe o que a gente deu certo, né? Porque tem vários níveis de sucesso e às vezes quando a gente começa a gente tem um abismo entre eu sou o cara que tá começando, que não tem nenhum show e nem repertório, e aí tem o Gustavo Lima, o Luan Santana, o Coldplay, e aí isso é um abismo de passos e tempo e trabalho, cachê, tudo mais. Então assim, às vezes a gente fica nessa ideia de que perseguindo uma coisa lá na frente, né? Eu acho que isso é muito importante porque nos faz correr atrás. Mas ao mesmo tempo, às vezes a gente esquece de onde a gente já tá ou a gente chegou, sabe? Teve um dia que eu estava na padaria e aí um dos rapazes que trabalhava com engenharia comigo lá na empresa do meu pai, a gente se cumprimentou, ele já tinha saído há um tempo. E aí ele, nossa, cara, tô vendo seu Instagram lá, você tá tocando demais, né, em todos os lugares e tal. Eu falei, tô, mas assim, normal, né, que é o meu dia a dia. Aí ele pegou e falou, pois é, cara, você tá vivendo da música, né? Aliás, ele me perguntou, você vive só de música? Porque ele sabia que eu tinha saído lá da empresa do meu pai, né? Nessa hora eu dei um start na minha cabeça, assim, sabe? Falei, cara, 100% da música. Você pira? Aí ele, nossa, cara, você tá num... Tipo assim, você conquistou uma coisa que você sempre quis. E você tá num lugar onde muita gente quer estar. Eu não lembro as palavras, mas foi tipo isso, sabe? Que ele falou. E aí eu, caraca, realmente, eu tô vivendo da música. Eu estou... Tipo assim, eu cheguei num lugar que eu sempre quis chegar, mas nem percebi. Entendeu? Com o tempo. As coisas vão acontecendo tão assim que se torna natural, sabe? E aí quando você vai olhar, às vezes, pro começo, onde essa era a minha ânsia, sabe? Quando eu comecei, falei, meu Deus do céu, eu tenho que ganhar um salário, eu tenho que ganhar um cachê de R$ 300, né? E aí isso já passou, entendeu? As minhas metas são maiores hoje. E aí talvez por ter essas metas maiores, a gente esquece de ver onde a gente tá. Então vai dar certo? Vai. De graus em graus, né? De degrau em degrau. Então, acho que é interessante você pensar lá o que é o dar certo pra você como
objetivo de vida, mas você colocar também pequenos degraus que marcam a sua jornada até lá, né? Então, tipo assim, pra mim, qual que é o primeiro degrau pra quem quer começar hoje, ou de repente até é uma coisa que eu costumo falar, largar a CLT pra viver de música. Cara, consiga ver uma forma de você ganhar o mesmo tanto que você ganharia em outra área de atuação dentro da música. Então, assim, vamos supor, igual eu falei pra vocês, a média do brasileiro aí de salarial é 2.900. Dá pra ganhar 2.900 com música? Dá. É difícil? Não. 10 shows de R$ 300, já deu 3.000. Matematicamente falando. Ah, tá, mas eu então vou largar meu serviço pra viver de música. Aí tem aí os degraus que eu falei pra você. Então, tipo assim, você tá lá no seu serviço, você consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Vamos supor, você consegue fazer os shows do final de semana. Se você consegue fazer 3 shows numa semana, vamos supor, 2 no sábado e 1 na sexta, ou um sexta, sábado e domingo, e na outra semana só 2, então, 3 e 2, 5, 2 vezes, né, que são 4 semanas, você já conseguiu os 10 shows do mês a esse valor. Então você já consegue ali os 3.000. Então você começa a fechar a agenda e organizar aquilo ali, entendeu? Fala, nossa, agora eu tô estabilizado, eu tô tendo aí 4 shows por semana, R$ 300. Né? Então, assim, 4 vezes 3, R$ 1.200 por semana. Mais 1.200 vezes 2, 2.400. Então, 4.800 no final do mês. Então, pô, agora eu já tô ganhando bem mais do que a média salarial do brasileiro. E provavelmente bem mais do que outro lugar onde você talvez trabalhasse ou trabalha ou pudesse trabalhar, sabe? E trabalhando bem menos, né? Então, assim, eu sou a favor disso aí. Eu sou primeiramente a favor de você correr atrás do seu sonho, seja ele qual for. Ah, eu quero ser astronauta e trabalhar na NASA. Cara, vai atrás, sabe? E falando aqui na nossa linguagem de músicos, você tem o sonho de viver da música, cara, vai atrás, sabe? Corre atrás dos shows, aplica as coisas, faz as coisas certinho, estuda. E aí eu tô falando não só de estudar, cantar, tocar. Isso, você pode contratar pessoas que façam isso por você, sabe? Ah, tem um cara que toca violão melhor que eu, contrata ele. Entendeu? E dá pra você organizar as coisas. Só que aí, eu tô falando de estudar estratégia, mindset. Hoje a gente tem aí, né? Não só o podcast, o High Castle Talks, mas tem vários outros podcasts aí que falam sobre como que é viver da música, como que a pessoa conseguiu chegar lá no Rock in Rio, como que ela, sei lá, como que a Anitta fechou o show dela internacional. Hoje a gente tem essa informação, que não tinha quando eu comecei. Então, isso é muito engraçado de falar, porque eu sempre ouvi essa frase em outras coisas, né? Tipo, na minha época era mato, que eles falam como que é? É mato fechado, eu que fui abrindo lá com o facão. É uma coisa, essa expressão mais ou menos. E aí hoje eu falando isso é engraçado, porque realmente não tinha, né? Eu sempre procurei materiais e pessoas que pudessem me dar uma direção para que eu pudesse viver da música. E aí eu não ia achando, mas nem por isso eu parava. Eu ia tentando. Eu acho que é assim, eu acho que é assim. Aí eu vi uma informação de alguém que, de jeito não vai, tem que ser de outro. Aí eu mudava e continuava, e aí foi, né, aperfeiçoando aí até conseguir hoje viver da música. E inclusive, como esse processo foi gradativo, como eu acho que geralmente é em todas as profissões, né? Igual eu falei pra vocês, o cara não sai da negócio de engenharia ganhando 10 mil reais ou 10 salários mínimos, né? Ele vai subindo na carreira, né? Geralmente, tá? Isso eu tô falando de CLT, tem gente que trabalha de forma diferente. Então, eu acho que é isso. Você, vai dar certo? Vai. Mas aí você define os seus pequenos certos também, sabe? Agora eu já ganho o mesmo tanto que eu ganhava na outra empresa. Legal. Agora, sei lá, começa menos que isso ainda. Inclusive, eu quero sair com a minha família no final de semana, ou sei lá, na segunda-feira. E aí, eu não tenho dinheiro pra isso. Eu vou fazer show pra pegar o dinheiro e ter, sei lá, R$ 300 pra me comprar comida pra casa, R$ 300 pra passear com meus filhos, R$ 300 pra comprar roupa
e R$ 300 para alguma outra coisa, vamos supor. Então você vai ter ali um show por semana e vai... Até mais, Vitor, valeu, hein? E aí você vai ter ali um show por semana e vai conseguir esses pequenos objetivos. Então, aí quando você conseguir isso, legal, deu certo. Isso te gera uma bagagem, né? Tanto emocional como de experiências mesmo para o seu cérebro, que nossa, eu consigo. Aí você consegue dar um passo a mais para poder conseguir fazer, por exemplo, 2 shows por semana. 3, 4 até, né? O próprio Edu que estava aqui, ele faz 7 shows por semana, cara. Incrível. Muito, muito legal mesmo. E assim, constante há muitos anos. Há muitos anos. Então, eu mesmo, como eu falei pra vocês, eu tô fazendo agora um desafio. Essa semana eu vou fazer 5 shows. Tem tempo, inclusive, que eu não faço isso. Mas é legal, é possível, né? É factível, né? Tem como ser feito. Então, vai dar certo. Você é bom sim pra começar. Não se esqueça de que a nossa visão tem que ser sempre melhorar, independente se é música ou não, mas como você quer viver da música, na música. E em todos os pontos, sabe? Em todos os pilares. Música, som, imagem, postura, roupa, visual, flyer, todas essas coisas que geram lá a questão da identidade que eu falo pra vocês. Vou melhorar agora a equipe, vou contratar um cara pra montar o som pra mim. Vou contratar um tecladista, vou contratar um baterista. Não, agora é só banda, entendeu? Não, agora a gente tem que comprar um ônibus. E isso é gradativo. Ninguém vai chegar lá, não, vamos comprar um ônibus aqui, 2 Gibson, um baixo da Yamaha, uma bateria da Gretsch, vambora pra turnê. As coisas não são assim. Então assim, tenha os seus pequenos dar certo, e aí com isso, você sabe que lá no final da sua jornada, que não necessariamente é o final da sua vida, o final de, né, o final de um período que você vai estabelecer, você vai conseguir chegar no seu objetivo, que é o que você decidir, né? Um dos meus objetivos que eu deixo bem claro, até sem querer, porque eu sempre falo, isso é o exemplo que eu mais uso no podcast, é tocar no Rock in Rio, né? E aí, então assim, o que eu tenho que fazer até chegar no Rock in Rio? Tendo hoje mais clareza, eu sei que uma das coisas é sair do cover, né? Posso até fazer cover para atrair pessoas pro meu perfil e tudo mais, mas aí tem que ter a minha identidade de interpretação, e aí é melhor que eu invista na minha música autoral, porque aí a possibilidade de estar no Rock in Rio aí realmente vai existir, né? Porque você pode estar no Rock in Rio, por exemplo, tocando, igual eu vi o pessoal tocando já muitas vezes nos stands da Heineken, stands de alguma coisa que tem lá dentro. Mas eu tô falando do palco principal, tá? Então o palco principal ali ou é releitura, que por exemplo, o Jota Quest pode ir lá e tocar uma música do Capital Inicial, entendeu? Ou ao contrário, que eles são 2 artistas famosos, renomados, que inclusive são amigos ou de repente da mesma produtora. Agora sim, ele já tem um nome, né? Eu vou ter que criar esse nome. Então uma clareza que eu tenho é de investir a partir desse ano mais no meu autoral, certo? Então assim, são pequenos degraus, vai dar certo sim, né? Tenha pequenos certos, pequenas metas, que não necessariamente precisa ser pequena. Tocar no Rock in Rio, com relação a uma meta muito grande que eu tenho, é um pedacinho pequeno, vocês acreditam? Então assim, eu tive outras pequenas metas, por exemplo, tocar no Coco Bambu. Já toquei, depois de um tempo não gostei mais, saí. Tocar no Pobre Juan, tocar no festival Canto de Ouro, né? Então foi coisas que pra mim significava dar certo, né? E o mais legal, tocar nesse lugar recebendo, não era, vou fazer um show de graça aqui, não. Então isso é muito legal, sabe? E aí os seus patamares de dar certo vão aumentando, tá? E o que eu acho que é fundamental para vencer os medos, né? Eles vão vir, eles vão de repente até te desanimar, né?
Isso geralmente acontece quando as pessoas que estão próximas não te apoiam, e aí você talvez não foi criado com esse espírito de vai para cima que você consegue e tá tudo bem. Só isso criou em você de repente uma necessidade de aprovação, sabe? E eu acho que em pequenos pontos todo mundo tem um pouco disso, né? Igual eu falei pra vocês lá no começo. Eu tinha necessidade de aprovação do meu pai para poder ir no Raul Gil. Talvez se eu tivesse ido eu teria ganhado o negócio lá, não sei se é, eu não lembro se era con concurso, alguma coisa assim nesse sentido. Mas aí por não ter tido essa confiança das pessoas que estavam perto de mim, eu não consegui, entendeu? Mas aí hoje eu sei que, pô, eu tenho segurança. Que primeiro eu nem preciso ir lá para poder viver da música. E segundo, que eu já tive informações aqui de amigos meus que foram em realities, que muitas vezes isso até atrapalha, tá? Então, eu acho que a primeira coisa, gente, resume em duas palavras: consistência e persistências. Elas são diferentes, certo? Eu sempre fui uma pessoa muito persistente. Então, assim, eu ia atrás dos lugares pra tocar, tal, tocava. Tem um lugar em Goiânia que eu não toquei ainda, que eu quero tocar, mas por uma razão estratégica eu quero organizar um material primeiro, um material específico pra lá. Então, quando eu entrar lá, vai ser tipo assim, pra ficar, entendeu? Pra falar, nossa, ele é... O trabalho dele, da equipe dele é incrível. Então, assim, esse lugar eu guardei um lugar pra ele dentro da minha estratégia ali de tocar ou não nesse lugar. Não vai ser só mais um bar ou só mais um pub. Então, assim, sempre fui persistente em conquistar as coisas que eu queria. Ah, eu quero. E é muito doido, porque igual eu falei pra vocês no começo da live, que a questão da movimentação, por exemplo, eu sempre tive um sonho de ter um Taylor, cara. E eu tive um Taylor com 2 ou 3 anos de carreira. Um violão de 12 mil reais, sabe? Caixa de som, não, JBL, vai ser JBL. Na época era bem mais barato, então já fui lá, fiz um investimento. 3 mil reais numa caixa, 3 mil na outra. Hoje é 6 mil, sabe? Mas assim, não tô falando de preço e valor aqui, tô falando de conquistar as coisas que a gente quer. Ah, queria um notebook, queria uma tela, queria uma TV, queria, sei lá, aquela luzinha ali, ó, pra fazer decoração, entendeu? Então isso é muito legal da gente conquistar os nossos sonhos e principalmente com a coisa que a gente ama, sabe? Então assim, sempre fui persistente. E uma coisa que soma com isso é a consistência, né? A consistência ela vai gerar ali para as pessoas o reforço da sua identidade e também tem vários outros pontos que é te trazer autoridade, ela vai te trazer brand, então a pessoa vai branding, né, que é construir a marca ali na frente da pessoa, a pessoa vai acompanhar o seu progresso, vai acompanhar as coisas que você faz, vai saber o que você faz. Bom dia, irmão, bom? Fala, Giga. Então assim, eu sempre fui muito persistente, mas eu confesso que a consistência não foi grande, porque às vezes eu falava, vamos fazer vídeo agora toda terça. Aí terça, dava 3, 4 eu parava. Então assim, isso é uma coisa que eu tô querendo, que eu estou trabalhando há um tempo, né, pra melhorar na minha vida e foi muito bom. Que agora eu colocava como empecilho não ter um lugar pra gravar as coisas, pra fazer as coisas. E agora eu tenho um estúdio e isso me proporciona aí a ter um pouco mais de consistência, certo? E aí, por mais que agora eu esteja tendo uma consistência aqui no meu trabalho, de estar todo dia fazendo uma coisa pela minha carreira, eu preciso agora mostrar para as pessoas essa consistência. Então, assim, as pessoas precisam ver a consistência também, né? Você precisa estar aparecendo para ela ali todos os dias, sempre com músicas novas, material novo. E novo não quer dizer, nossa, eu vou inovar agora e tem que ser algo diferente. Não, às vezes você vai estar sempre mostrando um material simples, igual eu tô aqui na live. Oi, gente, eu tô andando na rua aqui e hoje o meu show é em tal lugar. Então, assim, mostrar que você tá em movimento. Que tem aquela questão que eu falei pra vocês no começo da live, da, da movimentação. É incrível como que quando você começa a movimentar, vão aparecendo
ferramentas, pessoas, lugares certos vão abrindo a porta, lugares errados vão fechando a porta, e isso te encaminha para aquilo que depois você vai perceber que era para você mesmo, sabe? É um negócio muito, muito, muito legal. Eu não sei a base, se tem base de números e dados científicos mesmo para provar isso, mas isso é uma experiência minha, né? De que toda vez que eu começo a me movimentar assim, na direção de alguma coisa específica, ela costuma acontecer. Ou pelo menos costuma começar a acontecer. Pode ser que geralmente não, mas às vezes, desculpa, porque eu ia falar geralmente, não diretamente, mas é porque não é. Enfim, o que eu queria dizer é que agora eu até me perdi o que eu tava falando. Ah tá, as coisas começam a acontecer. E pode acontecer, não é que é geralmente, tá? Pode acontecer de que no meio desse caminho você perceba que aquilo ali não é um lugar pra você e que você não quer aquilo, né? Eu citei pra vocês os exemplos atrás que eu tinha um objetivo de tocar numa casa de show aqui de Goiânia, falei até o nome. E aí quando eu toquei lá eu vi que não era o que eu queria, sabe? Então, saí. Simples assim. E isso é interessante também, você saber se colocar nos lugares que valorizam você, tá? E aí, acho que falando de ânsias, exatamente, na rede o algoritmo valoriza a sua consistência e te coloca em evidência, com certeza. Isso é muito legal porque, igual eu falei, minha consistência não é tão grande, mas, tipo assim, uma coisa que era uma vez por mês, agora se transformou em 3 vezes por semana, já melhorou. Então, eu venho aparecendo aqui mais vezes. Então, o algoritmo, as redes começaram a entregar muito mais, é um negócio muito legal. E eu percebi que esse material que eu tô gravando aqui, que é focado mais em músicos, né, em pessoas que querem ver da música, ele tá chegando para as pessoas que querem esse assunto. E os que eu faço de vídeo tocando e cantando, parece para as pessoas que gostam daquele outro material, sabe? Então, quanto mais você vai postando na rede, ela vai entendendo até pela característica do material, tipo assim, é que eu tô falando, não tem nada sonoro de música, nem nada assim. Então ele entende que, quando tá falando é para esse público, quando tem música é para esse público. Só que ele só aprende isso com a consistência. Você vai postando, vai mostrando para ele ali, ele vai coletando dados e vai entregando isso para as pessoas certas, né? Então, eu comecei a perceber isso também. E eu acho que tem um negócio que chama efeito paralelo, que é você fazer alguma coisa que não tem nada a ver com o que você quer fazer, mas que ela vai criar aquilo que eu falei pra vocês, que é a experiência, a bagagem pro seu cérebro de que aquilo é possível, e aí você consegue aplicar isso em outra área da sua vida. Eu vou dar um exemplo, que eu tava falando de consistência. Eu não era consistente. E aí eu comecei a fazer academia, certo? Inclusive na academia eu ia uma vez, faltava 2 dias, ia de novo, faltava uma semana. Só que aí, teve uma época que eu apaixonei demais nesse negócio. Comecei a ver os vídeos lá do Renato Cariano, da galera lá, tudo. E é muito doido. Isso realmente incentivava e eu ia. Chegava lá, Ciban, fi, que Ciban, eu vou pegar ele semana que vem. E aí, sem querer, isso se tornou uma rotina. Com o tempo, vieram alguns resultados, né? Eu perdi peso, eu saí de 100 quilos para 82 quilos, né? Eu perdi quase 20 quilos. Sei lá, coisas também, tipo assim, o ombro que eu não aparecia, apareceu, peito, perna, tudo foi criando um resultado, sabe? Por mais que talvez ele demorou 6 meses para acontecer, né? E aí, o meu cérebro, ele entende agora que o quê? Consistência, mesmo que em pequena quantidade, ela traz um resultado sim. Você não precisa ser resistente em tudo, sabe? Mas se você consegue ter a consistência mais vezes nisso, eu gerei pro meu cérebro que isso traz resultado. Então agora o meu cérebro entende que ele tem que ter uma consistência em outras coisas, em postar conteúdo, porque às vezes a gente não faz porque não teve o resultado agora, sabe? Mas como eu gerei para ele essa experiência, né, essa bagagem de que lá na academia as coisas pequenas me
fizeram ter um resultado grande no final das contas, é, ele entende que isso é possível também na música. Pequenos vídeos, pequenas ações diárias vão fazer eu chegar no meu objetivo daqui um ano, dois, três, quatro, né? E isso tira até um pouco da nossa ansiedade. Então, consistência e persistência é muito importante, tá? Qual foi o maior perrengue no meio da música? Nossa, cara. Ô, irmão, você sempre esteve comigo nas paradas, hein? Você tem que lembrar aí uns perrengues que nós passamos junto. Tem tempo que eu não passo perrengue assim que eu tô até desacostumado, cara. Mas eu tive um esses dias que não foi necessariamente um perrengue, mas é uma história muito louca. Cara, tem contratantes que não querem te dar uma alimentação pra você fazer o show no aniversário deles. Vocês entendem isso? Isso pra mim, de certa forma, é um perrengue, porque assim, igual eu explicando pra vocês, o nosso trabalho não é só cantar lá 2, 3 horas. A gente chega, pelo menos eu, né, nos eventos particulares, chego lá 2 horas antes, monto o som, depois vamos supor lá mais 3 horas de evento. Na verdade, hoje em dia é 2 horas e meia, que é 2 horas e meia com meia hora de intervalo. Então, assim, já se completa aí, nada, isso aí. Mas depois mais 1 hora pra desmontar as coisas, aí vai comer e tal. Você gasta ali, nada, 5 horas pra fazer um evento, sabe? Não, mais de 5 horas, 6 horas. Então, cara, ficar 6 horas sem comer não é legal, sabe? Não é viável. E aí tem contratantes que às vezes não. Que já me ofereceram isso, sabe? Ô, toca aqui na minha festa, só que aí você não pode comer do buffet, não. Sabe? Teve lugares que eu toquei também que o pessoal falava assim, ah, que a gente não fornece água e aí você tem que trazer, sabe? Ou trazer uma garrafinha e encher do filtro lá. Eu entendi na época porque era um lugar que pagava tipo o dobro dos outros lugares que eu tocava. Então pra mim fazia sentido, sabe? Não, a água eu trago de casa mesmo e pronto. Mas depois de um tempo você vai olhar pra trás assim e fala, cara, não é possível que eu aceitava um trem desse, sabe? Nossa, aqui ó, um perrengue, esse aí eu vou lembrar, ó. Cachê que demorou um ano pra sair, cara. Cara, eu acho que teve mais de um ano aí. Ó, teve um show que eu fiz. Eu entendo esse, por causa da pandemia, mas não sei se eu devo falar o nome do lugar não. Enfim, fiz um show lá em tipo eu não sei se foi janeiro ou fevereiro, e aí era pra pagar na outra semana. E aí não pagaram, né? Só que aí eu sabia da fama da casa de atrasar às vezes 2 semanas. Tá, um mês. Às vezes atrasava um mês. Só que o que acontece? Esse atrasar um mês, entrou a pandemia. Aí acabou a chance de receber, entendeu? Aí nisso aí, passou todo aquele momento, a casa voltou a ter show em 2021. E um certo momento lá, acho que, cara, quase no final de 2021, em setembro, outubro também. Vou falar também porque teve um outro exemplo também que era setembro. Eles entraram em contato, ó, a gente, um cantor, um músico faltou aqui, estamos precisando de alguém pra fazer um repertório parecido com o seu e tal. A gente lembra que você tocava aqui, o pessoal gostava bastante. Aí manda seu Pix aí que a gente vai fazer o pagamento daquele show lá. E aí fizeram o Pix, me pagaram, eu fui fazer o show no outro dia. Aí depois me demoraram realmente mais um mês pra pagar, entendeu? Então assim, com mais de um ano aí. Um ano e setembro é mês 9, né? O março é 3, então 1 ano e meio. 1 ano e 6 meses. Pra receber um cachê que na época, se eu não me engano, era R$ 500 que eles pagavam lá. Vou falar não, mas você deve saber já. Talvez o Giga também. Tem um lugar aqui em Goiânia que não dá água. Você leva som, o som tem que ser 3 horas, um intervalo de meia hora. Sem lanche, sem nada. Cara, tô tentando lembrar. Tô tentando lembrar um lugar que faz isso. Nossa senhora, cara, R$ 1.000. Ah, não. Se eu somar. Teve uma casa em Goiânia que fechou também nesse negócio de pandemia aí. Que eu recebi um calote lá de R$ 900.
Cara, eu queria muito esquecer essas coisas, sabe? Hoje, como eu já ganho melhor, já tá com a vida estabilizada, de certa forma, né? Não totalmente. Mas eu fico mais tranquilo com isso. Mas até 2 anos atrás, cara, era doído pensar essas coisas, sabe? A pessoa não me pagou R$ 200. A pessoa não tá me devendo lá, né? Os R$ 900. Cara, 2020, nós estamos em 2024 já, esquece isso. Foi em março de 2020, né? Então, assim, realmente 4 anos. Isso não deveria fazer parte do consumo de energia da minha vida, não. Assim como não faz mesmo. É, é claro que eu não esqueço, né? Tipo, aqui eu lembrei porque vocês falaram. Se eu ver a pessoa na rua, eu vou lembrar que ela me deveu um dia. Mas isso não me deixa com raiva, alguma coisa assim da pessoa, não. Inclusive, essa pessoa que tinha um bar lá dos R$ 900, cara, era um bar muito legal. É um bar excelente. Na época, meu cachê era tipo R$ 250. E lá era cover. Já teve noite de eu sair de lá com R$ 750, sabe? Solo, voz e violão. E assim, foi um lugar onde eu cresci muito. É, de. Como músico mesmo, como artista. Tinha um público que gostava mesmo de música. Então, assim, era um lugar muito gostoso de tocar. Né? Aí entrou uns caras lá e acharam que era o bichão da goiaba. E tocaram um som alto lá. A AMA proibiu, aí veio pandemia. E vocês já sabem a história. E outra coisa, depois, no ano de 2020, inclusive eu acho que foi 2021, teve uma. Esse cara que era dono do bar foi trabalhar em outra coisa. Mas teve uma resenha lá do clube da galera que jogava vôlei lá. E ele era um dos coordenadores. Ele me contratou. Pagou certinho lá. Fizeram a vaquinha, pagaram bem. Fui lá e fiz o evento. Tratei normal, como se ele nem me devesse os R$ 900, entendeu? Cara, o bar faliu, sabe? Não tem como, assim, correr atrás disso. Teve bar também, ô Hermano, você conhece bem? Que eu vendia uns produtos pra eles, vendia. Fazia show, vendia microfone, vendia equipamento, cabo, organizava tudo lá. Vou tomar uma aguinha aqui. E aí. Eu vim receber tudo mesmo agora do que eles me deviam, talvez desde 2021 mesmo. Agora tem 2 meses, talvez tenha sido em janeiro ou finalzinho de dezembro. Mas sempre nessa questão. Ah, não, que bom que voltou. Mas não nessa questão de tipo assim. Aliás, sempre nessa questão de agora ele precisa de mim lá de novo pra organizar alguma coisa. Pera aí. A Alexa tá falando sozinha ali. É. Mas sempre nessa situação, sabe? A pessoa precisou de mim de novo, aí ela vem, paga uma pendência que ela tem ali, e aí já faz outra. Entendeu? Então acontece assim. É. Cara, 3 horas, mais meia hora de intervalo sem lanche, sem nada. Fiquei curioso, cara, com isso aqui. Bota o nome aqui que eu não vou falar na live, não. A live não fica gravada os comentários. Mas é isso, galera. Tipo assim, só reprisando o que a gente falou aqui. A gente tem mesmo medo de começar a viver da música, né? Até por uma questão cultural aí, nossos pais, nossas famílias, as pessoas, assim, a sociedade num todo, às vezes vê que quem deu certo é só quem tá no mainstream. Só que, cara, essa mesma galera que às vezes não. Essa mesma galera que às vezes não reconhece que um cantor de bar tem sucesso, tá ganhando menos que o cantor de bar, sabe? Então, assim, isso pra mim não faz sentido nenhum. A pessoa deixar de correr atrás do sonho dela, que é viver da música, pra poder corresponder às expectativas da sociedade ou das pessoas que estão perto dela. Até porque, isso que eu falei pra vocês, esses dias eu tava no shopping comprando roupa 2 horas da tarde, experimentando, podendo cuidar do avô da minha namorada também,
ganho mais que muita gente aí, né? Inclusive da minha família, que tem empresa e tudo mais, e não ganha tanto que eu ganho. Tô falando aqui da questão só financeira, tá, gente? Porque, assim, a questão de realização pessoal não paga, sabe? E aí eu entendo que, por exemplo, outras pessoas da minha família trabalham com as áreas que eles trabalham porque é o amor deles. Meu pai mesmo, cara, você vai lá na casa dele, lá... Você vai na casa dele, ele tá arrumando um tempo pra fazer. Ele tá pegando, amarrando um araminho, fazendo uma engenharia ali, sabe? Pra fazer as coisas funcionar. Estragou um negócio lá, ele sabe como é que funciona, ele abre, ele arruma. Porque ele gosta, ele ama isso. Sabe? Pra ele também não faz sentido fazer outra coisa na vida que não seja engenharia. Então, pra mim, era a mesma coisa. Não fazia sentido fazer outra coisa na vida que não fosse cantar e viver da música. E eu sei que muitos de vocês aí têm esse sonho e essa vontade também. E eu acho que a minha maior intenção aqui é fazer com que vocês vivam da música. Que vocês acreditem que vocês possam, entendeu? Vocês têm potencial. Mesmo que, hoje eu não sou tão bom. Vai pra cima. Eu também não era bom no começo. E hoje eu também não tô tão bom igual eu quero ser daqui 5 anos. Porque também, se você não pensar em evoluir, você naturalmente não vai evoluir, vai continuar ganhando os mesmos cachês, aguentando os mesmos, sei lá, falta de educação das pessoas que às vezes não valorizam a música, o seu trabalho. Então, assim, eu acho que é a gente vencer esses medos, inclusive através da persistência e da consistência, que a gente vai criando bagagem para poder, né, alcançar novos lugares. E tinha até mais uma parte aqui para falar com vocês, mas já tem mais de 1 hora que eu tô aqui. 1 hora e 2 minutos. Será que eu continuo? O que vocês acham aí? Vocês estão de boa? Falem, comentem. Mentira, cara. Cara, eu nunca fui nem atrás. Nunca fui atrás desse lugar aí que você falou. Primeiro que na hora que eu passo lá na porta lá, eu falo, cara, que barulheira é essa aqui? Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com a minha identidade, isso aqui. E aí, não, depois de saber disso aí, cara, eu já fiz muita coisa assim também por dinheiro, né? E pouco dinheiro. Muita coisa assim que eu falar, ir lá e fazer um show de 4 horas, sabe? Tinha um bar romântico aqui em Goiânia, não sei se existe ainda, que era 4 horas o show, você lembra? 4 horas, e se eu não me engano era... R$300 o cachê, eu acho. 300 ou 400 reais. Cara, um prato de comida lá era R$120. Não faz sentido, não. Nossa senhora. E é só cover, 3 horas e meia. Tá doido. Cover lá é R$50, que aí também, né? Lá deve dar umas 100 pessoas. 100, 150 pessoas, aí é R$50. Compensa aí, né? Nossa, cara, R$200. Sério, mano? Nossa, tem tempo. R$200, 4 horas a gente fazia? Meu Deus. Não acredito. Não acredito, velho. Não acredito. Que loucura. Mas é isso, tipo... Eu acho que além do medo, né, e da persistência e consistência, também a gente tem muitas ânsias, né, cara, que a gente tem que controlar, de certa forma, quando a gente começa, porque para trazer o nosso trabalho, aterrissar ele, trazer ele um pouco mais para a realidade. Porque assim, até falando desse bar mesmo, né, que a gente tá falando aqui de Goiânia, que pagava R$200, 4 horas de show. Cara, eu particularmente sempre tive um apreço por comida. Então assim, a comida lá era boa, né? Eram uns pratos chiques, que hoje eu como no dia de segunda-feira, que é lá na minha casa. Mas tipo assim, na época pra mim era, tá doido, cara, um prato de R$120. Era incrível pra mim estar comendo um negócio daquele lá. Era saboroso, tinha um valor, né, social também muito, muito grande. Nossa, o cara tá tocando naquele lugar. Só que assim, depois de um tempo começou a não fazer mais sentido, né? Então por isso que eu não toco lá mais. Né, é um tipo de coisa que eu não... Deus me livre. Deus me livre, R$200, 4 horas. Me livre no sentido de que eu não preciso disso mais. Que Deus possa me abençoar, que eu não precise mais fazer 4 horas de show por R$200. Mas é isso. Mas isso foi minhas ânsias, sabe?
Tem lugares também que, igual eu falei, vários outros lugares nessa mesma situação. Meu sonho é tocar lá. Eu ia atrás, todo mês mandar uma mensagem, às vezes toda semana. Aí quando eu comecei a tocar, eu falei, nossa, que paia, que lugar ruim, sabe? Que, sei lá, talvez não. Igual eu falei pra vocês sobre conexão. A galera não conecta comigo, não achei legal, não é o que eu quero pra minha vida como artista. Não é ser um pendrive, né? Então, essas ânsias, eu acho que elas são importantes para te fazer continuar em movimento, né? Igual eu falo para vocês da minha vontade, eu quero tocar no Rock in Rio. Chegarei lá um dia. Mas eu tô ciente que tem outros passos antes disso, né? Eu tô perseguindo esse caminho, mas claro que sem achar que ele vai ser fácil ou curto, sem achar nada. Tipo assim, a única expectativa que eu tenho é que eu vou chegar lá. E aí o resto eu acho que depende de mim. Eu acredito que depende de mim, sabe? Qual que vai ser a sua consistência? Qual que vai ser a sua persistência? Porque hoje em dia, com tantas informações que a gente tem de podcast e essas coisas, a gente vê que aquele ditado clichê de que quem consegue é quem não desiste faz maior sentido. Porque assim, hoje a gente tem comprovação disso. Psicológica, se você quiser levar para um lado mais espiritual ou até física quântica também explica isso. Mas eu acho que principalmente uma coisa que eu acredito pessoalmente mesmo assim, sabe? Eu acho, e aí a minha vida ela meio que vai atrás disso. O que eu acredito é que as pessoas conseguem tudo, qualquer coisa que elas queiram. Basta elas não desistirem e perseguir aquilo ali por muito tempo. Esse é o poder da persistência, sabe? E aí tem formas de você acelerar esse processo, né? Da persistência, por exemplo, criando hábitos, né? Hábitos são muito poderosos. Eles te ajudam a fortalecer essa questão da persistência. Constância, que igual eu falei pra vocês, esses dois, né? Faz muito esse papel, sabe? Esse fortalecimento. Então tem que realmente. Eu acho que todo mundo que persistir e tiver constância e correr atrás do que se quer, as coisas vão acontecer. E eu falo isso também até por um momento, pelo desafio que eu falei pra vocês que eu tô fazendo esse mês e no próximo. Que assim, eu tinha parado alguns movimentos na minha vida, né? Eu parei de correr atrás de bares e essas coisas, focando em outras coisas. E aí, como eu criei um desafio pra mim mesmo, até pra mostrar pra vocês aqui depois, tô gravando todos os dias, depois vai sair um vídeo aí completo. Quando eu comecei a movimentar pra isso, cara, automaticamente pessoas vieram até mim pra fazer isso ser possível, sabe? E aí, no caso, o meu desafio tem a ver com shows. Casa que não tinha show dia de quinta começou a ter e me chamou. Casa que não tinha show segunda-feira, agora tem show de segunda-feira e eu vou tocar lá segunda-feira, entendeu? Então, é um negócio muito doido assim, quando você começa o movimento e correr atrás daquilo que você quer, independente do que seja, as coisas começam a vir, né, e acontecer. Então, isso é muito legal, essa questão de estar movimentando, e indo atrás das coisas que você consegue. Porque assim, tudo que eu consegui foi porque eu fui atrás. Não necessariamente foi força do meu braço, né? Eu acredito muito que Deus tá dentro dessas coisas. Tá indicando alguém para poder falar com você, para te conhecer, para te colocar num lugar que às vezes com a força do braço você não ia conseguir estar, né? A força da sua ação. Mas eu acho que tudo começa nessa questão da ação, de estar em movimento, né? Sempre na consistência, sempre na persistência e não desistindo. Se lá teve um lugar que eu e o irmão mesmo fomos tocar, cara, que, cara, a gente fazia tudo pra tocar lá. Até que um dia surgiu uma oportunidade de a gente fazer um show lá no domingo, cara. Não, mas assim, rolê louco. Domingo, ele fazia um sarau e eu tentava também.
participar desses eventos. E aí, com isso, a gente foi lá um dia e fez um show, cara. Participação e tudo mais. Levamos som e foi aquela alegria, né? Nossa, primeira vez que a gente tá tocando nesse lugar que era nosso sonho. Nem ganhamos dinheiro na época, acho que foi R$20, um negócio assim. Tô falando porque foi cover, quase não deu ninguém. E, na verdade deu muita gente, só que muita gente que foi era os próprios músicos que queria cantar. Era uma vibe meio sarau, então não, né, a gente que ia tocar não ia pagar. E aí isso deu certo, sabe? Aconteceu. A gente foi persistindo e conseguiu tocar lá. Persistimos e tocamos em outros lugares, né? O irmão mesmo toca numa maior casa aqui de Goiânia, com a banda dele. Cara, ele conseguiu tocar tributo de Los Hermanos. E aí, não é que eu tô criticando o tributo, mas tem muita gente aqui em Goiânia que tem uma visão deturpada do Los Hermanos. No Bolshoi, cara, sabe? Então assim, ele pegou uma banda que ninguém acreditava e num lugar que era, entre aspas, o maior aqui de Goiânia, e ele fez o trem acontecer, entendeu? Acreditando. Então teve, acreditando e fazendo as coisas, a gente conseguiu muita coisa. Então por isso que a gente é a favor dessa questão da persistência e consistência. Deixa eu só ler uns comentários aqui. Eu sempre me surpreendi como era massa aqueles sons do shopping. Parece que não vai dar nada e o povo interage mais. Sim, cara. O rolê do shopping, cara. Ele mudou muito depois que colocou a banda. Eu não sei exatamente o que mudou. Porque, assim, eu falei da banda, mas eu lembro que depois da pandemia eu fiz uns shows solos também lá e foi muito legal, sabe? Só que antes, no começo, assim, a minha visão com o shopping era muito ruim. Cara, eu falava, Deus me livre de tocar em shopping. Toda vez que eu toco aqui, ninguém presta atenção, ninguém tá nem aí. E aí eu comecei a ver um pouco, era da minha parte, né? Então, eu via que eu tinha que entregar primeiro uma alegria, uma animação, uma felicidade, pra depois o pessoal vir junto e falar, nossa, tá louco, aquele cara lá tá pulando como se tivesse num enorme show. Então a gente tem que estar junto, sei lá, contagia, né? E é exatamente o que você falou aqui embaixo, sua postura faz muita diferença, com certeza. A postura que você tá entregando no show, eu aprendi isso cedo, de que é exatamente como que as pessoas vão responder. Claro que isso já me atrapalhou. Teve lugar que eu fui tocar que o pessoal queria um som ambiente e eu fui lá e naquele amor. E aí o povo do bar começou a bater palma e cantar e fazer assim na mesa. Aí o pessoal não me chamou mais pra tocar, porque eles queriam que a galera ficasse lá almoçando e comendo no silêncio, entendeu? Assim, no silêncio assim, no som ambiente. Mas é isso, cara. Isso... Eu acredito muito nessa questão de você contagiar as pessoas, sabe? Tanto que é muito natural meu ter o sorriso, né? Até deu falar, eu começo a rir. Mas muitas vezes, muitas assim, inúmeras, se não for todas as vezes, eu desço do palco, as pessoas vêm falar, sabe? Cara, seu sorriso contagia, é muita alegria, você é muito solar, você é alegria. É isso, acho que essa é a palavra, você é alegria, sabe? No palco. Dá pra ver o tanto que você ama isso. E eu acho que isso é natural, mas dias que eu não estou... Depois você fala aí, cara, eu acho que é só pra você. Deixa eu ver. É só pra você. Ixi, perdi onde é que eu tava aqui. Ah, tá. Isso é natural pra mim, né? Porque é o meu jeito de ser. Só que, por exemplo, às vezes tem um dia que eu tô muito cansado, cara. Semana passada mesmo, eu fiz muitos eventos. Chegou na hora de tocar lá com a baterista. Eventos assim que eu falo, o podcast aqui, rolou 3 podcasts semana passada, gravação, um monte de coisa, né? Então na hora que chegou o show da sexta-feira, eu tava cansado, fui lá, montei o som, organizei tudo, era show com duo, arrumei a bateria, microfonei e tal. E eu tava cansado mesmo, sabe? Então assim, eu percebia que ia ser um show, às vezes, talvez fosse um show desanimado. Aí o que eu fiz? Usei minha tática especial de tomar um cafezinho. Fui lá, tomei o café. E eu falei, não, cara, sabe, essas pessoas estão aqui, elas merecem a alegria, sabe? Elas merecem serem animadas. É uma sexta-feira, muita gente saiu de casa pra se divertir, ou às vezes até pra sair de uma situação de tristeza. Eu não posso vir aqui só fazer
tocar um repertório qualquer não, sabe? Então eu peguei, tomei o café lá, que aí é uma coisa fisiológica mesmo. Aí a minha energia voltou. E aí, cara, foi um negócio. Nossa, cara, é por isso que eu amo música. Eu comecei a tocar lá, aí, lógico, as 3 primeiras músicas ali, eu induzi isso, essa alegria, essa vontade. Pá, a música. Eu já ponho músicas animadas no começo do show pra isso também. Descobridor de Sete Mares, O Papo é Pop e Exagerado. Então era uma música assim pra cima e tal. A galera veio junto, palma e canta e tal. E eu olhava pras mesas, cara, os casal lá, legal, bonito, batendo assim, conversando. E aí depois eu percebi no final do show de que, cara, eu tava sarado. Eu estava com energia, que no começo do show eu tava sem. A música me recompôs. A música me recompôs. Me deixou com energia. Eu tava com muita dor na perna no começo, porque tinha tipo 2 dias que eu tinha treinado perna, forte, pesado. E eu tava meio mancando, então por isso que foi difícil. Eu tava cansado da rotina e também da questão da academia, lembrei agora. E dor na lombar, na perna e tal. Cara, eu terminei o show sem dor, alegre, animado e conversando, parecendo que eu, sei lá, bateu o pré-treino, sabe? Conversando, falando. Cheguei em casa, meu namorado tá até dormindo. E eu conversando assim, parecendo que tava meio-dia, sabe? Então assim, olha que loucura. Eu induzi um negócio, uma alegria. As pessoas compraram essa ideia, me trouxeram mais alegria. Isso me trouxe energia e até uma cura física de dor. Então, cara, isso é um grande presente que a música tem. Pelo menos pra mim é assim, tá? Pra mim é assim, a música me renova sempre, tá? Irmão, você falou que tá sem áudio pra você aí. Eu acho que é a sua internet, cara. Porque de vez em quando tá aparecendo aqui que você saiu mesmo. Isso, Giga. A gente falou disso uma vez, sabe? De vestir um personagem, ou de entregar aquela animação, aquela alegria, né? Primeiro, e aí as pessoas vêm. As pessoas vêm, traz alegria, traz a energia delas. Aquilo ali no ambiente, cara. Tem até uma história lá do shopping. Tem uma moça. É difícil de eu lembrar o nome dela, sabe? Mas sempre eu lembro quando eu vejo ela. É engraçado isso. Se eu ver ela aqui no Instagram ou pessoalmente. Mas ela, cara, ela tava com um tratamento assim de câncer e tal. E aí num dia desse ela foi no show do shopping. Cara, ela me chamou no final do show, assim, eu e minha namorada. Agradeceu demais, chorou com a gente, falou, cara, eu tô num tratamento aqui, descobri que eu tenho câncer tem pouco tempo, não tava nem saindo de casa, na depressão. Passei aqui no shopping pra fazer uma comprinha, não sei nem se era alimentação, alguma coisa assim, e eu vi vocês aqui. Aí eu olhei, vi aquela alegria, eu falei, cara, eu tenho que sentar aqui. Era um repertório que ela gostava, pop rock, ela eu amo demais. Aí pedi meu marido pra nós sentar aqui. E agora olha do jeito que eu tô. Tô aqui rindo, chorando, alegre, feliz. Olha o sorrisão na minha cara. Tinha não sei quanto tempo que ela não sorria. É o que ela me falou. E aí eu falei, caraca, mano. Caraca. Tipo assim, poderia ter sido pra mim só mais um show que eu ia executar o repertório, mas eu quis fazer uma entrega diferente, né? É um padrão meu já é ser diferente nesse sentido, é querer entregar uma coisa acima. Então, e ainda recebe um feedback desse, sabe, cara? E aí depois encontrei, ela foi novamente num show. Ela falou, começou lá a químio e tal, mas aí tinha caído o cabelo, essas coisas, eu não quis aparecer na rua. Mas hoje eu melhorei um pouquinho e eu já vim no seu show de novo. Bom demais, tô aqui feliz de novo. Eu acompanho vocês no Instagram, ela sempre chama eu e minha namorada, né? Eu vi que vocês foram pra Gramado e foi muito lindo. Então ela acompanha os stories aqui também. E isso é muito, muito legal, sabe? E eu recebi isso algumas vezes. Umas 3 semanas atrás também foi aniversário de uma moça de 87 anos no show. E aí, cara, finalizou lá o show e aí eu tinha ganhado uma rosa daquele pessoal que passa vendendo rosa, sabe? E bateu no meu coração, assim, de entregar essa rosa pra essa senhora,
sabe? Fui lá, desci do palco, fui na mesa dela. Era aniversário dela, né, de 87 anos, entreguei e tal. Parabéns, feliz aniversário. E saí dali, não era minha pretensão ficar lá, não. Era só entregar a rosa mesmo. Cara, semana passada, nessa mesma sexta-feira que eu falei pra vocês que eu tava cansado, o filho dela levou... Cara, foi 20 ou mais pessoas no meu show. Ele falou, cara, aquilo que você fez pela minha mãe não tem explicação, cara. Isso aí ela não vai esquecer nunca. Nós também não vamos esquecer. Não tem como eu pagar isso pra você. E hoje eu chamei a galera pra vir aqui. E levaram 20 pessoas no meu show. O cara, sozinho. Levou a família, os amigos, chamou todo mundo, falou... Ele viu o flyer, né, que eu ia tocar lá. Falou, ó, é o cara do chapéu, ele até falou. É, o cara do chapéu vai estar lá e tal, me chamou. Aí fica até um convite pra vocês aí. Eu falei pra ele, não, então é o seguinte. Dia 20, dia 30, vai ser meu aniversário aqui também na hora do almoço, nesse, né, lá no Aquários Marista. Então você vem também, né? Fiz o convite. Ele, seu aniversário? Cara, eu vou vir, minha mãe vai vir, minha filha, eu vou chamar todo mundo, pode deixar. Ainda vou te dar vou trazer um presente pra você. Ele até me falou, é um uísque, né? Então assim, não sei quantos mil anos que vai ficar esse uísque lá em casa não, mas pô, é um presente, cara. Achei muito legal, assim, da gratidão dele por uma simples entrega, sabe? De fazer um show. Na hora do show, essa música aqui é pra Dona Mariluz, que é a mãe dele, né? E aí eu cantei uma música lá que eu sabia que era da época dela. Então, assim, isso é muito legal, essa entrega, sabe? E isso eu acho que faz parte das coisas boas da música também, sabe? Tem a parte... Nossa, falei tantas coisas boas pra vocês aqui. Liberdade, salário, reconhecimento. Outra coisa que eu não falei antes, mas você tem, às vezes, você tem a possibilidade de comer em lugares que às vezes nem o seu cachê pagaria, né? Igual a gente tava falando do lugar lá de R$200, que no lugar que a janta que a gente teve era um prato de 120. Aí tinha uma bebida, né? Tinha água lá à vontade. No final das contas daria os R$200, né? Daria até mais. Hoje, quando você vai num restaurante desse padrão, você gasta ali 350, R$400, tranquilo. E isso no meu caso que não bebo alcoólico, né? E aí não bebo alcoólico assim, na rua, se eu for dirigir. Hoje em dia eu ainda bebo um vinho, uns drinks. Mas te dá essas possibilidades também, sabe? De repente tocar com artistas famosos, em eventos das empresas dele. Coisas que, né, em outras profissões é difícil, sabe? E, enfim, trouxe pra vocês aí alguns perrengues, medos, ânsias e coisas maravilhosas, né, das pessoas que conseguem viver da música aí. E tô muito feliz por vocês terem ficado aqui até esse momento. Muito obrigado. Muito obrigado aí ao pessoal do YouTube. Valeu demais e até a próxima live. Valeu!